no teu pensamento de Deus. Vamos falar com o Senhor, com temor, com tremor no nosso coração, com todo respeito, reverência. Vamos entrar na presença do Rei da Glória. Ele está aqui. Nós cantamos o último louvor aqui. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Ele está aqui. Convide Ele para entrar agora. Convide Ele para fazer morada dentro de você. O Eterno de Israel. Eis aqui a tua palavra. Eu já posso sentir a tua presença neste lugar. Eu já posso sentir, ó Deus, a tua presença aqui. Quão maravilhoso, quão soberano, quão magnífico és tu. Quem somos nós? Quem somos nós, Senhor? Para o Senhor atentar a nossa pequenez. Nós somos como o capim que é queimado, soprado pelo vento. Mas aprove ao Senhor nos chamar, nos separar e nos escolher para este dia, para este tempo de restituição, para este tempo de graça, para este tempo, meu Deus, do mover de tuas mãos. Meu Deus, meu Pai, fala conosco através da tua palavra. Ajuda-me, ó Deus, a entender, a compreender. Fala tão profundamente nos nossos corações. Concretiza o teu querer, o teu mover. Pois a tua palavra é santa, a tua palavra é pura, a tua palavra é vida. Fala em cada coração nesta noite, através da tua palavra. Nós clamamos para que o Senhor cresça, para que a tua mão, Pai, seja manifesta entre nós. Fala, Deus, queremos ouvir agora, esperamos por ti. Fala conosco, traga a revelação da tua palavra, o que está oculto, o que está escondido. Fala, Deus, que o teu servo ouve, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Rei da Glória. Amassa um pouco no teu lugar, em nome de Jesus. Queridos, vim trazer uma palavra da parte de Deus para nós, assim, por isso que essa campanha. Enquanto os irmãos adoravam, quando nós adorávamos ao Senhor, Deus me deu uma palavra tarde, e Deus está revelando ela durante todo o processo. Cheguei, orei, nós começamos a adorar, e Deus falava sobre esta palavra comigo. Não sei se você pode entender isso. No momento que nós adorávamos o Senhor, Deus falava comigo, falava no meu espírito. E às vezes você não vai gostar do que você vai ouvir, mas gostaria que você entendesse algo aqui. Deus não fala para as paredes, Deus não fala para as pedras, Deus fala para o homem e para a mulher, para o jovem, para o adolescente, para todo ser que respira. E a palavra dele não voltará para ele vazia, mas ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Você crê nisso? Amém. Amém. Preste atenção. Eu li um texto aqui, parece que ele é um pouquinho confuso, mas o profeta Abacuque, ele está dizendo o seguinte: Deus vai dar para ele uma profecia a respeito dos caldeus. Lá no versículo 2, o Senhor vai estar falando com ele. Mas no verso 1, ele vai dizer o seguinte: olha, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Em algumas traduções está torre. Sobre a torre eu estarei e vigiarei. As torres, irmãos, eram usadas naquela época para
porque era um lugar alto e era usada para, principalmente os guardas, os soldados, olhar além das campinas, ver o que está acontecendo ao longe. Não tinha câmera como tem hoje, então eram os guardas. Eles ficavam naquelas torres de vigia, para vigiar, para ver onde que vinha o inimigo, se o inimigo viesse contra eles. E lá naquela torre eles davam sinal, ou contra um dedo, um determinado sinal que eles tinham, para avisar o povo que envia inimigo, que envia pessoas contra aquela cidade. E o povo então se preparava de antemão, os guardas se preparavam para não ser pegos de surpresa. Então o Abacuque que ele está dizendo sobre a torre. Na minha torre eu estarei ali, vigiando, guardando, mas no sentido dele é que ele estaria em prontidão, de oração, buscando a face do Senhor. E quando ele estiver, Deus vê que ele estava pronto, o Senhor então falaria com ele e revelaria para ele as profecias as quais iriam suceder. E eu tomei esse versículo como base aqui para nós esta noite. Nós somos um propósito aqui, tempo de restituição. Quarta-feira foi ministrado aqui sobre uma restituição diferente. E hoje eu quero ministrar, não saindo do tema da campanha, mas buscando de Deus, como foi buscada a revelação para nós aqui nesta noite, você precisa entender algo. Se é um tempo de restituir, de restituição, significa que eu tinha, agora não tenho mais. Preciso ser restituído. E quando essa campanha ela é feita nas igrejas, a gente entende que o nosso inimigo, o diabo, é que roubou da gente, é que tirou da gente. Então Deus ele vai restituir. Isso é baseado naquela canção Restitui, né? Então Deus vai nos restituir aquilo que o diabo tirou ou roubou da gente. Muito se usa sobre Jó, onde Deus restituiu ele 4 vezes mais ou 2 vezes mais sobre a vida de Jó. Então, até aí tudo bem. Então, se há tempo de restituição que eu perdi, alguma coisa foi tirada, que eu quero de volta para a minha vida ou para a tua vida. Muitas das vezes foi tirada a alegria, a paz, a prosperidade. Quem sabe se era uma pessoa controlada, se era uma pessoa que não devia tanto, mas o diabo conseguiu tirar de vocês, e você perdeu o controle das suas finanças, e hoje você não tem paz financeiramente. Às vezes o seu salário não é tão ruim assim, mas muitas das vezes você se torna refém, você não é mais aquela pessoa que era próspera, que era abençoada. Às vezes é a sua saúde, às vezes é uma pessoa que corria, andava, que brincava, que pulava. Hoje a sua saúde é debilitada. Hoje você não pode dar passos rápidos que você já não aguenta. Hoje você não pode fazer qualquer tipo de esforço que você já não se sente bem. Você já não pode comer qualquer coisa, porque isso interfere na sua saúde. Mas se voltar uns anos atrás, você não era assim. Você tinha uma saúde boa, como diziam, você tinha uma saúde fera. Mas hoje a sua saúde era debilitada. Às vezes a questão é familiar. Antes você vivia bem com o teu marido ou com a tua esposa. Antes a tua família era unida. Hoje a tua família é um caos, uma guerra constante dentro da tua casa. Aquela paz que tinha não tem mais. Aquela alegria que reinava dentro do teu lar já não tem mais. Que reina é briga, tristeza, confusão, derrota, xingamento, calúnia. Isso é constante. E agora, mais grave de todas, a parte espiritual. Você é uma pessoa ativa na igreja, ativa no reino. Você é uma pessoa que orava, que buscava, que evangelizava. Você é uma pessoa que lia, meditava a Bíblia, que jejuava, que tinha um propósito constante de oração, de campanha, de propósito com Deus. Deus revelava, Deus mostrava, você orava, Deus agia. Mas o tempo passou. Parece que você perdeu isso.
inimigo roubou isso de você. Você até tenta, mas não consegue chegar onde você estava. Parece que foi tirado de você. A palavra é clara, não dá para que ninguém roube a tua coroa. Vigiar em todo o tempo. Às vezes a tua vida espiritual está um caos. Às vezes qualquer coisa te abala, qualquer coisa te derrota. Qualquer coisa faz com que você pense em desistir. Eu estou dizendo coisas grandes, coisas pequenas. Às vezes uma palavra de alguém já é o suficiente de você desistir, de você voltar, de você renunciar, retroceder. Às vezes, minha irmã, meu irmão, por causa de uma coisinha insignificante, já abala a tua fé completamente. Às vezes o diabo não conseguiu tirar de você. Você já não tem mais isso. Amém? Às vezes é alegria. Quantas pessoas ficaram alegres? Quantas pessoas que você conversava, você tinha prazer em conversar com ela? Hoje é só problema. Hoje o que sai da boca dessa pessoa é só tristeza, só dificuldade. Ela não consegue ter fé para Deus operar, ela só fala tragédia, ela só fala problema. Ela nunca conta um testemunho de vitória. Na maioria das vezes o testemunho dela é de sofrimento, de derrota, de caos, de problema. E às vezes você não consegue mais ser feliz. As pessoas olham para você e elas conseguem ver nitidamente no teu rosto o abatimento, a tristeza. E algumas, elas chegam uma situação tão profunda que ela começa a cair, uma depressão tão angustiante. Ela começa a se isolar das pessoas. Ela começa a se deprimir. E às vezes o inimigo das nossas almas, ele conseguiu tirar isso de você. Às vezes a tua família é unida, hoje a tua família é desunida. O diabo jogou um para lá, outro para cá e outro para lá. E ninguém é mais unido que ninguém. E às vezes isso traz tristeza no teu coração. Às vezes no teu trabalho, você era um nada lá no teu trabalho. Você é uma pessoa honrada. As pessoas te respeitavam. Hoje você, ninguém te valoriza mais. Hoje lá na tua empresa, ninguém está aí para você. Pelo contrário, eles fazem chacota. Eles ficam querendo puxar o teu cabelo. Eles não dão crédito mais em você. Quem sabe no teu trabalho você foi rebaixado e rebaixado. E ninguém valoriza mais você. Mas antes você tinha um lugar de estar, um lugar de honra. Mas o diabo conseguiu roubar isso de você. Pastor até ele pedir. Seja profundamente, vai mais profundo, né, irmão? De coisas ruins. Mas pastor, eu queria nesse versículo até uma minha vida. Que sou crente em Jesus. O que isso tem a ver comigo? Olha o que o Paulo diz. Eu estou na torre de vigia. Estou pronto, preparado, vigiando, orando, esperando o Senhor falar comigo. Quando eu for aqui, for convocado, eu estarei pronto. E Deus quer falar para muita gente aqui nessa noite. Quantos de nós deixamos um lugar na torre de vigia? Nós estamos mentindo. O diabo, ele só vai roubar alguma coisa de mim se eu não estiver vigiando. O diabo, ele só vai tomar algo de mim se eu não estiver em oração e vigia. O diabo, ele só vai conseguir roubar algo de mim se eu não estiver pronto, se eu estiver dormindo, se eu estiver despreparado. Agora eu não estou falando fisicamente, dormindo espiritualmente. Ele vai conseguir roubar de mim. Amém? 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 Amém. Às vezes, sabe o que a gente pensa? Agora deixa eu falar algo para você sobre o inimigo aqui. Sabe o que a gente pensa? Chama os irmãos da dentro. Às vezes, sabe o que a gente pensa? A gente pensa o seguinte: pastor, eu estou passando uma guerra. Pastor, eu estou passando por uma luta terrível na minha vida. O diabo, pastor, se levantou com muita fúria sobre a minha vida. E ele está me perseguindo de todos os lados, pastor.
Eu estou em guerra no casamento, na saúde, nas finanças. Eu estou em guerra em todas as partes da minha vida. Você vai entender duas coisas que hoje já preguei sobre isso, mas eu queria aprofundar aquilo que Deus falou comigo. Pastor, eu estou enfrentando guerra, o diabo está bravo comigo, pastor. Eu não sei como o diabo vem em mim, porque parece que a minha luta é maior do que a de todo mundo. Primeira coisa que você vai entender: o diabo, ele não faz nada porque ele quer fazer alguma coisa. Eu sei que ele deseja nos destruir, acabar com a gente, mas ele não pode fazer nada com a gente se Deus não permitir. Ele não pode tocar em você se Deus não permitir. Só se Deus permitir. Mas pastor, por que Deus está permitindo isso? Aí agora vai entrar a revelação da palavra. Por que Deus está permitindo que ele está tocando na minha vida? Tem duas coisas. A primeira dela, que é mais mencionada na igreja, é: às vezes Deus permite para provar nossa fé. Não é sobre isso que eu quero falar. Viu? Às vezes Deus permite tais situações na nossa vida para nos provar, para ver até onde a gente vai, para ver até onde eu estou disposto a ir. Se eu estou realmente compromissado com Ele. Isso é claro na Bíblia, né? Deus nos prova. O próprio Jesus foi provado no deserto, 40 dias e 40 noites, o diabo tentando ele, mas ele saiu vitorioso. Amém? Abraão foi provado, Jacó, Isaac foi provado. Você acha que você não vai ser? Amém, irmão? Se aqueles homens foram, você acha que nós vamos ser? Claro que vamos ser. Vamos ser provados. Por quê, pastor? Porque Deus não quer mercenário. Deus não quer falso perto dele. Quem gosta de pessoas falsas perto dele é falso também. Deus gosta de pessoas fiéis e sinceras. Amém, amado? Pessoas sinceras e fiéis. Foi mencionado na primeira parte: verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Um dia eu preguei: se Jesus quisesse ganhar todo mundo da religião evangélica, ele traria o mundo todo. É só ele fazer um grande sinal, todo mundo prostrado e adorado. Ele é Jesus, realmente, ninguém vai ter dúvida. Se ele abrir os céus, se as pessoas pudessem ver, todo mundo pudesse, com os olhos abertos, ver os anjos descendo do céu, Jesus montado no cavalo de fogo, todo mundo se prostraria. Qualquer um se dobraria e diria: o Senhor é o Senhor, e não existe outro além de ti. Ele poderia fazer isso, irmão. É só ele fazer um grande milagre. E na época que ele estava em terra, pregando o Evangelho, falaram isso com ele: nos mostra um sinal, e nós todo mundo vai cair. Até o César de Roma vai tirar a coroa e ter graça. Mas não é isso que Deus quer. Porque as pessoas iriam adorar por causa do poder, por causa de uma manifestação gloriosa espiritual. Não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas sinceras que o amam de verdade, que quer estar com ele de verdade, não por aquilo que ele tem para oferecer, não por aquilo que é a grandeza dele, mas entender que eu amo porque ele fez uma obra tão profunda em mim. O amor dele é tão poderoso que um instante tão, eu não consigo ficar assim. Nós cantamos aqui: ele me ama, ele nos ama. Nós não podemos ficar sem ele, não porque por causa dos seus milagres, mas porque ele é em nós, porque ele é a nossa vida. Amém? Essa é a primeira parte. Mas qual é a segunda parte que pouco se menciona na igreja? Se não é aprovação, por que o diabo está me afligindo, pastor? Por que Satanás está me afligindo? Se não é Deus me provando, se não é essa parte, por que o diabo está me afligindo tanto? Aí entra uma parte que pouco se pega na igreja. E qual é, pastor? É que entra nesse versículo aqui. Como assim, pastor? O diabo não vem, não faz assim: vou te matar, vou destruir, vou acabar com a tua vida. Sabe o que o diabo faz? O diabo sabe de uma coisa: existe uma proteção de Deus sobre a nossa vida.